E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Nova Strike do Yu-Gi-Oh! Brasileiro com mais um vídeo pra vocês, e nessa ocasião tratando do âmbito principal do Yu-Gi-Oh! Que é o card game físico. Afinal de contas, a Konami, ela lucra em maior parte, com Yu-Gi-Oh! Através da venda de cartas físicas. E como vocês puderam perceber pelo título do vídeo, eu vou estar tratando aqui a respeito de como você desenvolver a sua local, você contribuir para desenvolver a sua local, ou quem sabe até criar, porque acredito que muitos de vocês moram ou em algum lugar longe, ou que não tem nenhuma loja que venda cartas, e por isso vocês não encontram ninguém por perto para conseguir jogar. Antes da gente seguir com as dicas, deixa aquele gostei no vídeo, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva para ficar por dentro das novidades, dos vídeos que eu posto semanalmente, e também não esqueça de curtir a página no Facebook, a Yu-Gi-Oh! Brasileiro, que tem bastante publicação aguardando lá por vocês, beleza? E galera, para quem não sabe, eu estou promovendo um concurso com uma premiação de R$40 em cartas físicas, que você pode escolher entre diversas lojas, e eu deixei os detalhes do regulamento e também do formulário para você preencher no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Agora falando a respeito das nossas dicas, eu acredito que a ausência de uma local é um problema que seja enfrentado pela maioria de nós duelistas, Isso pode acontecer por causa de um fator ou um conjunto deles, e entre esses fatores a gente pode falar, por exemplo, da falta de uma infraestrutura adequada, para você comparecer e jogar com seus amigos, ou então a falta de uma loja para você comprar as cartas localmente, porque eu sei que não são todas as pessoas que têm autorização dos pais para poder comprar cartas e tudo mais, afinal de contas não são todos os jogadores que são maiores de idade, mas eu acredito que o principal problema, o principal empecilho para o desenvolvimento de qualquer local seja ensinar as pessoas, E por que existe essa dificuldade para ensinar as pessoas? Não é por causa das regras que são difíceis ou coisas do tipo. É claro que isso é um fator que influencia, mas na minha opinião, o que acontece principalmente? Aqui no Ocidente a gente tem uma visão muito deturpada de que, por exemplo, desenhos e card games são coisas infantis, então as pessoas automaticamente elas acabam criando uma aversão a esse tipo de coisa, por ser visto como algo infantil dentro da nossa cultura, dentro do nosso senso comum. E além disso, outra coisa que também pode atrapalhar bastante é o saudosismo que as pessoas vivem, A gente sabe que a maioria das pessoas que principalmente migraram para o Duel Links, elas são fãs saudosistas do Duel Monsters e do Yu-Gi-Oh! GX, então elas não estão acostumadas ainda com nenhuma invocação especial além dos rituais, além das fusões. Então quando você fala a respeito de Synchro, fala a respeito de XYZ, fala a respeito de Pêndulo, você está falando outro idioma para elas, e as pessoas começam a falar que Yu-Gi-Oh! Morreu quando criaram essas invocações específicas. E é por isso que a primeira dica que eu dou pra vocês é: tenham muita paciência, porque eu já tive amigos que ficavam falando horrores enquanto eu tava tentando explicar, mas aí no final das contas, através da paciência eu consegui me fazer ser entendido, a pessoa tá jogando até hoje, e aí felizmente deu tudo certo pra todo mundo. E você tem que entender que a maioria das pessoas, elas têm a mente fechada, então você precisa ter paciência para abrir a mente delas e mostrar que o card game não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é preciso sentar e pensar. Bom, a dica número 2 é cativar essas pessoas falando a respeito do anime e apelando para a nostalgia delas, para o saudosismo delas. Porque como eu falei para vocês, muita gente que possui a mente fechada ainda vive da nostalgia que é o Yu-Gi-Oh! GX, o Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Então você pode falar a respeito do anime, que está usando todos os tipos de invocações. Você pode falar, por exemplo, também que estão sendo lançados suportes novos para archetypes antigos. Você pode falar das cartas que estão lançando para Spellcaster, ou os magistas do Yugi. Pode falar dos Masked Hero e tudo mais. Aí cabe a você ter esse jogo de cintura, você conseguir driblar esses argumentos padrões que as pessoas acabam sempre soltando pra gente. A dica número 3 é você criar um grupo dentro de uma rede social e convidar seus amigos. Essa talvez seja uma dica que eu nem precisasse mencionar, por ser algo bem óbvio inclusive, mas é importante também vocês se lembrarem que não basta você criar um grupo lá e deixar largado à mercê, e esperar que as pessoas conversem sozinhas. É importante que você saiba cativar elas, você publique alguma
alguma coisa a respeito do card game, seja novidade, você também pode publicar coisas a respeito da franquia como um todo, alguma coisa humorística, alguma coisa que seja de nível abrangente, sabe? Para você motivar as pessoas, para elas verem que elas podem estar ali, estão entendendo, você não precisa ficar falando de metagame o tempo todo, porque afinal de contas ninguém começa do topo, então as pessoas não são obrigadas a entender nada. Você pode, por exemplo, também postar dicas, né, dicas curtas, porque a gente sabe também que não é todo mundo que tem tempo para ficar sentado e aprendendo, né? Tem gente que tem que ir engateando ali, aprendendo aos poucos. Não é todo mundo que tem a disposição ou tem o tempo disponível para sentar e ficar lendo as regras. Dica número 4. Evite falar sobre o metagame e sobre preços de cartas que são muito elevadas. Esse é um erro muito grotesco, mas que infelizmente muitas pessoas ainda cometem, né? Poxa, tu tá falando pro cara começar a jogar, né, o card game físico, o cara tá quase comprando, aí você começa a desanimar o cara falando que aquilo não é nível competitivo, que é nível for fun, você começa a falar que tem Pot of Desires, começa a falar daquele MX Saber Invoker lá que é baratinho, né, pra caramba, aí a pessoa desanima. Como é que você vai cativar uma pessoa falando de decks que custam R$1.000, R$2.000, se a pessoa só quer, a princípio, comprar uma coisa voltada pro for fun, né? Dica número 5. Mencione jogos que sirvam de porta de entrada, né, pro Yu-Gi-Oh! Você pode falar do Yu-Gi-Oh! Tag Force, né, que concilia tanto a parte de regras e tudo mais com a parte do anime, que vai ser bem interessante para a pessoa, assim como você pode falar do próprio Yu-Gi-Oh! Pro, né, porque assim, se você jogar com a pessoa, o Yu-Gi-Oh! Pro, aí a experiência pode ser bem bacana, porque a pessoa vai aprender, você pode conversar com ela, né, através do próprio Yu-Gi-Oh! Pro ou através de algum outro aplicativo como o Skype, e aí a pessoa não vai lá ficar perdida, ficar clicando em qualquer coisa que pergunte para ela se pode ativar o efeito, entendeu? A pessoa não fica perdida, e a pessoa se sente motivada também para jogar, porque acaba sendo uma porta de entrada bem legal, se você conseguir apresentar isso da maneira certa. Dica número 6. Essa talvez ela não seja algo que todos podem fazer, né? Mas se você puder, convide essas pessoas para visitar torneios. Você não precisa jogar nem nada, mas mostra como que é a vibe para essas pessoas, mostre que você também consegue desenvolver amizades, né, dentro do torneio. Você não precisa necessariamente estar jogando ali, você pode obter muitas cartas também. Mostre os atrativos de você visitar um evento desse porte para a pessoa. E eu falo para você que essa talvez é uma das maneiras mais eficazes de se cativar, que a pessoa vê ali aquelas cartas, né, vê umas cartas mais secret, umas ultra, tudo bonitinhas, a pessoa fica naquela vibe de jogar, né, vê que existe bastante gente interessada no card game, né, só que elas estão espalhadas por aí. Bom, e a dica número 7, ela é mais voltada pro caso de você ter conseguido motivar seu amigo, né? E essa dica é: tente fazer compras coletivas junto com ele, né? Pela internet. Porque se ele vê que só ele está comprando, se ele vê que os preços estão muito caros, isso vai fazer com que ele desanime a longo prazo, né? E se você fizer compras junto com ele, vocês vão estar barateando as cartas, e além disso vai ser algo muito econômico para o seu bolso e vai ser uma experiência mais agradável, porque vocês vão estar comprando coisas juntos, vocês estarão se motivando a jogar, né, a continuar com o card game, e isso é uma experiência bem legal, né? E por fim temos a nossa 8ª e última dica, né, que é uma dica alternativa, você não precisa necessariamente aderir a ela, que é a criação de um clã dentro da sua local, né? E eu falo por experiência própria, porque assim, se você criar uma série de coisinhas, de detalhes que motivem as pessoas, isso pode dar muito certo. Por exemplo, o que eu havia feito dentro do clã que eu havia criado em meados de 2011, 2012, era criar uma espécie de vaquinha para aniversariantes do mês, por exemplo, todos contribuíam para dar um valor X para comprar a carta que aquela pessoa queria. Também fazia um sistema de desconto para negociações entre os membros dentro do clã. Isso é muito legal, porque às vezes a gente sabe que tem muitas cartas caras, a gente vai em outros lugares por aí e as cartas são uma facada enorme, ou então não estão disponíveis, e por assim vai.
Se você criar uma série de coisas assim, de motivações diferentes dentro do clã, isso pode dar muito certo e fazer ele prosperar muito. E além do mais, você pode começar a criar torneios próprios, né? Se você já tiver um número de membros consolidados ali, membros que são ativos constantemente. Bom, galera, então é isso. Eu espero que tenham gostado das dicas. Se vocês puderem deixar um feedback aí nos comentários, eu ficarei muito grato, seja para dar um elogio, uma crítica, sugestão. Qualquer comentário de vocês é sempre bem-vindo, beleza? Então é isso. Fair play, fair duel. Fui!